Olá pessoal, aqui é o professor Tiago novamente para a nossa quarta aula focada no estudo das funções de segundo grau, tá? Essa vai ser uma aula de exercício, então muito provavelmente na aula anterior vocês fizeram o exercício que eu deixei, né? Que era para refazer, né, o método de transformar a equação da função quadrática, né, na forma canônica, tá? Então, revejam o vídeo, façam passo a passo, tentem entender o que o professor de vocês fez lá com aquela manipulação daqueles números todos, né? Porque a matemática tem que fazer sentido para vocês, né? Então, enfim, o que a gente vai fazer nessa aula é justamente aplicar aquele métodozinho da fórmula canônica a essas expressões aqui, ó. Esse método, só para deixar mais claro, se chama completar o quadrado. Completar o quadrado. Ah, professor, mas por que a gente não aplica diretamente o Bhaskara? A gente pode, tá? Vocês vão ver que na vida de vocês, como estudantes, até vocês, quem sabe, tá numa faculdade e precisar resolver uma função de segundo grau, vocês vão optar por fazer pelo Bhaskara, porque é mais mecânico. Só que aqui a gente não quer que a coisa fique mecânica, a gente quer que vocês exercitem a mente de vocês, né? Então o que a gente vai fazer é focar no método de completar o quadrado, tá? Então vamos lá. O que consiste resolver essa equação aqui, né? A primeira coisa, pessoal, é que a gente vai identificar quem é os nossos coeficientes, né? O A, o B e o C. Ora, aqui, quem é o A? É 1. Quem é o B? Lá na primeira aula a gente viu quando tem um menos, né? É menos 3, não é 3. E o C, né? É o 2, ok? Então já temos os coeficientes aí. Visto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou igualar essa equação a zero, né? Porque a gente quer o comportamento dessa função quando ela toca o eixo, né, x. Ou seja, professor, quando o y é zero, tá? Quando esse f de x aqui, que é igual a y, que é igual a zero, tá? A gente quer isso. Lembra que no método de completar o quadrado, a gente procura transformar esse elemento aqui, ó, num triângulo não, no trinômio quadrado perfeito. Você lembra disso? Então, o que é um trinômio quadrado perfeito, né? Então, eu vou ter aqui, vamos dizer assim, um x' mais um a'. Não vou tirar esse a' que vai confundir vocês, né? Que já usei o a, o b e o c aqui. Vamos botar outra letra? Vamos botar, deixa eu ver. Deixa eu ver tem tanta letra no alfabeto, né, pessoal? E agora me falta aqui. Então vamos botar um x mais 1 ao quadrado. Então isso aqui é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 vezes 1 ao quadrado, né? Isso aqui é x ao quadrado mais 2x mais 1. Então a gente tenta transformar esse camarada aqui, ó, em alguma coisa parecida com essa. Como é que eu vou olhar para isso? Eu vou olhar para cá para o meio sempre, ó. Lembra que independente desses dois elementos aqui, é necessário que haja o 2, tá? Então o 2 aqui não aparece. Então se eu colocar um 2 aqui, eu automaticamente tenho que colocar um 2 aqui embaixo, porque eles vão se cancelar. Então dá para ver o seguinte, que o elemento segundo que eu tenho que colocar aqui na equação para transformar num trinômio quadrado perfeito é 3 sobre 2. Então a equação, na verdade, vai ser reescrita assim, ó. X ao quadrado menos 3x 3x, né, mais 2 menos ou mais, né, mais 3 sobre 2 ao quadrado menos 3 sobre 2 ao quadrado.
Você lembra porque que a gente pode somar e subtrair uma sentença dessa? Porque aqui é a mesma coisa que somar a zero, né? Isso aqui é igual a zero. Então vamos lá. Vamos perder o fio não. Então nós temos x ao quadrado menos 3x mais 9 sobre 4, né? Que é 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Menos 2 menos 9 ao quadrado, que é igual a zero. Esse elemento aqui a gente já sabe que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então ele vai ser x menos, porque tem um menos aqui, ó. Não se esquecer disso, ó. Tem um menos aqui, tá? Então vai ficar menos esse elemento aqui, né? Que é 3 sobre 2. Porque ele aqui tá ao quadrado, né? Não se esqueça disso. Mas tá aqui ele normal, ó. Vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado. Aí eu vou fazer esse elemento aqui, né? Virar uma função, não é função não, como é que chama? Uma fração só, tá? Então é menos, né? Porque eu vou somar dois números negativos aqui, ó, tá? Então o MMC, né? Faz o MMC, que é 2, que aqui embaixo tem 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, né? Vezes 2 dá 4. Aí menos 2 dividido para 2 dá 1 vezes menos 9 é menos 9. Então isso aqui é igual a x, né, menos 3 meio ao quadrado, menos, aqui 9 menos 4 menos 9 dá menos, quanto, pessoal? Dá menos 13. Então menos 13 sobre 2, tá? Que é igual a zero. Então observe que agora só basta, aliás, basta que eu pegue esse camarada aqui e jogue para cá, né? Para isolar quem? O amigo X, tá? Pause o vídeo agora e faça esse último passo, ok? A sua resposta tem que dar algo parecido com isso aqui, ó. X é igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 13 sobre 2, tá? Tem que dar isso aqui, ou seja, eu tenho x1 e x2, né? Porque o delta aqui, ó, raiz de 13, né? Ele é diferente de zero, tá? Então não tem apenas uma raiz. Então você tem que achar isso aqui, ok? Vamos passar para o nosso próximo exemplo. Vamos, professor. Eu peguei essa aqui, ela é bem mais elaborada para a gente ver aplicando diretamente o Bhaskara, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. O x, que a gente tinha visto que o Bhaskara nada mais é do que menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é quem, professor? É b ao quadrado menos 4ac, né? Sobre 2a, tá? Então vamos lá. Aqui tem um f, né? Ficou apagado aqui, mas ali é um f de x, que é igual a y, né? Então vamos achar quem é nosso A, quem é nosso B, quem é nosso C. Então A é 1, o B é 1 menos raiz de 3 e o C é igual a menos raiz de 3, ok? Então o x é igual a B ao quadrado, esse cara aqui ao quadrado, ó, até circular de vermelho aqui, ó. Então B ao quadrado, menos B, aliás, menos B ao quadrado, viu, pessoal? Opa, desculpa, é menos B, tá? Então, menos 1 menos raiz de 3, mais ou menos a raiz quadrada de b, aí sim, b ao quadrado, que é 1 menos raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes raiz de, aliás, menos, né? Menos raiz de 3, que é o nosso C, tá? Fecha tudo. Sobre 2a, que é 2 vezes 1, ok? Dá pra gente
reduzir isso aqui, não dá? Dá, professor. Vamos deixar o seguinte, para não ficar muito trabalhoso, que a gente tem um limite de tempo também. Quando eu botar esse menos aqui para dentro, ó, veja que eu vou inverter isso aqui, ó. Ok? É mesmo que multiplicar chuveirinho aqui, né? Aqui, ó. E aqui, né? Por menos 1. Então, mais ou menos a raiz quadrada. Esse termo aqui eu não vou mexer, porque nós estamos com o tempo limitado. Só que eu posso fazer o seguinte, ó. Esse menos aqui, com esse menos, quando eu multiplicar, dá o quê? Dá mais, professor. Pois é, dá mais, é exatamente. Então, 4 raiz de 3, ok? Fecha. 2 vezes 1 embaixo é 2. Professor, quer dizer que esse x dessa equação é isso tudo, é? É isso tudo. Não tem como a gente escapar, não. Porque você veja que quem determina a simplicidade ou não da resolução do x, da função, é justamente os coeficientes, né? Então, se eles são de alguma forma mais elaborados, como são esse caso aqui, então a gente vai encontrar uma resposta desse tamanhão, tá? Aqui já está certo. Se você fez a continha, você achou isso, já está correto. Ó, para terminar, a gente vai fazer essa questão. Essa questão vocês veem que ela ela está atrelada ao entendimento do discriminante. Professor, quem é o discriminante? É o delta, né? Delta é igual a quê? B ao quadrado menos 4 vezes AC, ok? Então vamos dizer o seguinte, ele quer, determine os valores de m para que a função quadrática, né, tenha dois zeros reais distintos. Lembram que para essa condição aqui, ó, dois zeros, essa palavra zero aqui é só para confundir vocês, né? Ele quer dizer assim, o x, né, quanto é que vale o x. Mas dessa forma a gente vai ter x1 é diferente de x2, tá? Então, por exemplo, isso aqui é diferente de zero. Aliás, melhor falando, né? É maior que zero, tá? Então vamos elaborar aqui quem é o nosso A, quem é o nosso B, quem é o nosso C. O A é igual a M. Observe. O B é igual a 2M menos 1. E o C, ó, é igual a M menos 2, ok? Então vamos só substituir aqui os valores, ó. Então vai ficar 2m menos 1 ao quadrado menos 4 vezes m vezes m menos 2, que é o c. Isso aqui tem que ser maior que zero, tá? Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ó. M ao quadrado menos 4m, né, mais 1 menos, aí eu vou menos 4m, né, porque aqui 4m ao quadrado, porque é só você multiplicar assim, ó, menos 8m é maior que zero, tá? Você nota o seguinte, que aqui ficou mais fácil para nós, que você pode eliminar esse camarada com esse, né? E aí se reduz em que, professor? Se reduz a menos 4m menos 8m mais 1 é maior que zero. Então observe que aqui eu vou somar, né? Dá menos 12m mais 1 tem que ser maior que zero. Portanto, deixando o m isolado aqui, ó, m, né? Menos 12m menos 12m é maior que menos 1, tá? Quando eu multiplicar por menos 1 aqui, existe uma regra que fala que eu tenho que inverter esse valor de maior, tá? Então ele fica menor, tá? É uma regrinha nova, não tinha explicado antes, tá? Mas vale a pena a gente aprender. Então, né, 12m é menor do que 1. Portanto, m é menor que 1 sobre 12 avos.
Ok? Circulei tudo errado. Observe o que a gente acabou de fazer, tá, pessoal? A gente vai encerrar a aula por aqui, que a gente até passou alguns segundos do tempo. Mas tem uma lista de exercícios desse mesmo tipo para vocês fazerem. Até mais!